beware. And I eat men, and I eat men like air. Olá, com gatinhas em dupla e muito pelinho. Né, linda? Né? Dá oi. Eu tô completamente obcecada pelo canal da Mel Ferraz, o Literaturice. Eu não sei como eu não conhecia o canal antes, e daí a Amanda, que é a minha melhor amiga, que é o motivo pelo qual eu fiz o canal, ela me falou, olha o vídeo dessa menina aqui, eu fui ver e eu tô, tipo, apaixonada por ela e vendo vídeos dela sem parar. Aí eu vi um vídeo dela em que ela fazia, tipo, um levantamento, assim, de quantos autores homens, mulheres ela tinha lido no ano e tal, que nem a Luara, do canal Resto do Chão, também faz. E eu já tinha visto um vídeo da Luara, assim, e tinha achado interessante. Ano passado, eu decidi que eu queria ter uma memória mais ou menos considerável de todos os livros que eu tivesse lido na vida. Então eu parei, sentei e comecei a tentar escrever de memória tudo que eu me lembrava. A lista, com certeza, tem muita coisa que eu esqueci, porque eu pegava muito livro em biblioteca, sabe? Biblioteca do clube, biblioteca do colégio. Eu sempre frequentei muito biblioteca, então eu sei que ali tem muita coisa que eu esqueci. Porque eu anotei basicamente os livros do colégio, os livros que eu tinha em casa e os livros que eu lembrava por algum motivo que eu tivesse lido. Então foi um pouco difícil. Como eu releio muito, tinha 300 e alguma coisa livros nessa lista, não é muita coisa mesmo, mas eu contabilizei mais de 500 leituras, porque, por exemplo, só nos 7 livros do Harry Potter eu já li mais de 100 vezes. Não 100 vezes cada um, né? Mas, por exemplo, se eu ler 10 vezes cada livro já dá 70 vezes. E eu li um pouco mais que isso, então, enfim. Aí eu resolvi parar, sentar e ver quantos desses autores que eu tinha lido eram mulheres, quantos eram homens, de qual país eles vinham, para ter uma ideia de como é que a quantidade de autores que eu lia estava dividido tanto ao redor do mundo quanto nessa questão de gênero. E o resultado foi muito interessante, porque eu fiz isso 2 vezes. Uma vez eu fiz levando em conta quantas vezes eu tinha lido determinado autor. Então, por exemplo, assim, a J.K. Rowling, eu li 7, 8, 9, 10 livros dela. Então, o que acontece? Eu contava 10 vezes uma mulher. E a outra vez eu peguei e eliminei as obras de autores repetidos e a J.K. Rowling passou a contar uma vez só. Na primeira vez, as mulheres ganharam muito, ficou com quase 60% de mulheres. Por quê? Porque eu sempre busquei ler mais livros de autoras que eu gostava. Toda vez que eu encontro uma autora que eu gosto muito, tipo a Sylvia Plath, a Jennifer Egan, a J.K. Rowling, a Virginia Woolf, eu vou lendo e vou lendo e vou lendo cada vez mais dessas autoras. E então foi bem legal, sabe? Saber que 58,2% dos livros que eu li tinham uma autora mulher. Mas eu resolvi refazer essa lista porque eu me dei conta que, de certa forma, eu tava cheating por pegar e considerar que eu tava lendo 10 vezes a J.K. Rowling, considerar a J.K. Rowling 10 vezes, e outras autoras, lógico, eu tô usando ela como exemplo. Então eu refiz essa lista e coloquei cada autor valendo uma vez só, e eu descobri que, refazendo essa contagem, 60% quase dos livros que eu li, 59,8% eram livros de homens. Bebê. Então, o que quer dizer? Por mais que eu tenha lido mais livros vindo de mulheres, as mulheres eu repetia muitas vezes. Ao todo, pegando o número absoluto de autores, eu li mais autores homens. Isso me deixou bem chateada, porque eu tinha ficado bem feliz com a minha primeira métrica. E isso me fez pensar muito sobre como, por mais que você faça um esforço em encontrar mulheres autoras e um esforço em repetir as obras de mulheres autoras, no final a academia e a maior parte dos livros que a gente vê uma crítica maravilhosa, em grande parte é coisa de homem. E não dá muito pra fugir disso. Por exemplo, eu tô lendo agora o novo livro do Jonathan Franzen, O Pureza, que é incrível, vai ter vídeo dele com certeza. E o que eu ia fazer? Tipo, o Jonathan Franzen tá lançando um livro que eu recebi da editora e tô achando, tipo, maravilhoso, a premissa era incrível. Vou fazer, não ler? Não, é óbvio que eu vou ler o livro, entendeu? Eu achei o livro incrível, é óbvio que eu vou falar sobre o livro. Então a gente não consegue nos impedir de falar disso. Mas a minha discussão é um pouco mais sobre o seguinte: por que será que quando a gente entra numa livraria, naqueles lugares no meio, a maior parte dos livros que estão lá são de homens? Por que será que a gente pega e defende as mulheres, ou defende não, talvez defender seja a palavra errada, mas a gente pega e valida as mulheres em literatura que são consideradas literatura pra mulher, tipo chick lit, entendeu? É fácil a gente dizer, mas olha quantos livros, quantos best-sellers tem. de Nora Roberts e Maggie Cabot e a mulher que escreveu 50 Tons de Cinza, que eu não sei qual é o nome dela. Isso não vale, porque a gente não tá falando de literatura de verdade, a gente não tá falando de arte, a gente tá falando de literatura comercial. Então eu fico pensando, por que será que quando a gente tá falando de literatura séria, são os homens que vêm, e de quando a gente tá falando de literatura bobinha, são as mulheres que vêm? Como é que funciona essa dicotomia? Por que na academia é tão mais lido homem do que mulher? Porque, sei lá, no século XVIII, no século XIX era muito mais comum homens
escreverem porque as mulheres tinham outro papel na sociedade. Beleza, mas hoje em dia a gente vê esses papéis ainda reproduzidos de certa forma. Quando você vai perguntar pra alguém grandes autores da literatura contemporânea, as primeiras coisas que a gente pensa é David Foster Wallace, Jonathan Franzen, Cormac McCarthy, Jonathan Safran Foer. a gente pensa nesse tipo de autor que é incrível, mas é sempre homem. Se eu paro pra pensar isso na minha cabeça, eu consigo pensar na Zadie Smith e na Jennifer Egan, de grandes autoras contemporâneas. E lógico que tem mais, com certeza, mas agora eu não tô conseguindo lembrar. São coisas pra gente pensar. Eu achei bem interessante fazer essa avaliação da minha leitura desde que eu me lembro, mas eu pretendo continuar fazendo durante os anos e isso foi muito, muito, muito interessante pra mim. Mamãe, aqui é Girl Power.